Amados irmãos, nós estamos aqui de volta para mais um estudo. Gratidão, nosso Pai eterno, Gratidão por essa oportunidade. Você viu que no último vídeo nós trouxemos o ensino a respeito dos nomes, né? Os nomes verdadeiros. Mostramos qual foi a intenção da mulher, a igreja, em esconder esse nome precioso, por que ela fez isso, né? E é muito mais do que isso, mas nós vamos aos pouquinhos, né? Eu quero também que você entenda que quando foi colocado nomes no lugar, né? É aquilo que muitos irmãos ainda falam, mas eu alcancei muitas vitórias com esses nomes, né? Eu alcancei muitas vitórias. Mas para isso nós vamos devagarzinho, em breve nós vamos estar explicando para os irmãos que na antiga aliança, aqueles que também proferiam Baal, que significa Senhor, o nome Baal em hebraico significa Senhor, né? Então, é a mesma coisa hoje dos evangelhos falar Senhor, eles estão falando em hebraico Baal, né? É a mesma coisa. Tudo isso é mão da mulher, né? Essa mulher que queria fazer o quê? Ela queria aglutinar todas as religiões, né? Numa só. Então ela queria agradar todo mundo. Ela agradava todo mundo, mas não agradava o Supremo Criador. E o Supremo Criador já colocou uma data definida para que essa mulher seja extirpada e ela vai receber em dobro tudo o mal que ela fez. Nós vamos fazer esse estudo também para os irmãos em breve. Isso também encaixa com quem? Com as filhas, né? As filhas dessa mulher. Tudo isso, todo esse ensino que saiu de dentro dessa mulher é chamado de filhas, né? Por isso fala Babilônia a grande, Apocalipse 17, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Quando fala abominação, fala todo tipo de idolatria. Então, irmãos, quando a gente hoje, nós vamos fazer um pouquinho de estudo, nós vamos fazer, hoje você já aprendeu a invocar, né? É necessário a gente invocar antes de iniciar o estudo, e agora você aprendeu o nome, né? Os nomes sublimes. Esses nomes são os verdadeiros nomes que na época dos apóstolos se invocavam, lá na época de Davi, na época de Abraão, na época de Isaac, na época de Jacó, na época dos patriarcas, né? Na caminhada, Shaul, Paulo, o apóstolo invocava esses nomes. E agora nós voltamos às veredas antigas, né? Porque isso é profecia no final dos tempos, conforme Daniel 12. Verdade. A respeito do que a verdade seria aberta e haveria esclarecimento. Durante todo esse período, muito foi o que foi ensinado errado, né? Tudo com a mão desse administrador infiel. Papai conta que ele, estando prestes a perder toda a sua condição de administrador, começa a perdoar dívidas, né? Aqui desses que o buscam, não entendendo porque ele enganou todo mundo, ensinado das denominações que Satanás está lá no inferno, né? No entanto, ele está lá nas regiões celestiais e ele está lá, representação daqueles que estão usufruindo da terra prometida sem ter direito a isso, porque são indignos. É a representação da antiga aliança daqueles que os israelitas foram libertados do Egito e estavam andando pelo deserto em direção dessa terra prometida, e ali eles iam para correr, ia para fugir. Todos aqueles moradores que estavam lá indignamente, né? Então, tudo isso, irmãos, é para o final dos tempos, mostrando que nós estamos no final dos tempos. Grandes coisas estão prestes a acontecer, dentro em breve, que você possa se alimentar nesse tempo, para que você possa ter força para escapar de tudo aquilo que está para vir a essa terra e permanecer de pé
diante do Filho do Homem. Exatamente. Ok, amados? Então vamos iniciar fazendo o invocar, agora que você aprendeu a invocar os nomes verdadeiros, aquilo que você não encontra em denominação. Por quê? Porque eles estão ali no engano, né? Eles não têm os nomes verdadeiros. Nós vamos fazer um estudo na próxima a respeito do nome Jesus, Iesus, né? Em latim é Iesus, em português Jesus, porque no latim não existe a letra J, nem no latim e nem no hebraico, né? Nem no latim nem no hebraico existe a letra J, e nós vamos ver o que significa Iesus, né? Você vai ter oportunidade de ver o significado desse nome, e aí nós vamos inclusive acionar o próprio Google Tradutor, e você vai ver o que significa, mas eu vou te ensinar como faz. Não tenta acionar agora não, eu quero que você acompanhe o estudo. Por quê? Porque é algo muito chocante, irmãos. Por isso que a palavra fala em Apocalipse 2, daquele que vai ser lançado sobre a terra quando Micael e seu exército subir para destronar esses principados e potestades que estão nos lugares celestiais. Quando ele for lançado na terra, se cumpre a palavra dizendo assim, ó, o enganador de todo mundo, toda a terra habitada, enganou todo mundo. Enganou os evangélicos, enganou os católicos, enganou ali aqueles que são do espiritismo, aqueles que estão ali no candomblé, aqueles que estão buscando Buda, aqueles que estão buscando Maomé, enganou o mundo inteiro, o mundo inteiro. Mas isso em breve nós vamos trazer esse estudo. Hoje nós vamos fazer um estudo a respeito sobre as eras da igreja, para a gente entender quando fala em Apocalipse sobre 7 igrejas. E ali a gente vai ver muitas igrejas que não estão citadas, né? A igreja de Colosso, os Colossenses, a igreja de Filipenses, a igreja ali de Corinto, tudo não está citado. Por quê? Você vai entender nesse estudo por que não estão citados, mas antes nós vamos invocar. E você já pode agora ser convidado a invocar conosco. Ok, amados? Vamos juntos. Ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, Papai. Estamos aqui. Abra o entendimento dos teus filhos. Sim, que Pai. Todas as pedrinhas eleitas possam ser ajuntadas e possa se cumprir a tua palavra que diz: sai dela, povo meu, sai dela da prostituta, sai das filhas de Babilônia, povo de Iau. Ó Pai, que tu possa trazer libertação neste ano, Papai, para estes, para que eles possam crescer em graça e conhecimento, alcançando a estatura de perfeito varão, alcançando a verdade, Papai, que foi escondida de toda a terra. Abençoa cada irmão, cada família aqui representada e repreende, Papai, repreende todo mal, repreende toda enfermidade, repreenda, Pai, tudo aquilo que tem trazido desconfiança, tem trazido incredulidade aos corações dos irmãos. Liberta eles, Papai, para que eles possam usufruir e gozar da tua verdade, Papai, que foi ocultada por eras e eras da igreja. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Amados irmãos, você pode até estranhar, porque eu sei, nós no início também achamos um pouco diferente, mas aquilo que quando nós voltamos para as veredas antigas, conforme Jeremias ele falou que deveríamos fazer, nós encontraríamos descanso para as nossas almas. E hoje eu falo com os irmãos, a maior alegria que nós temos é essa, de conhecer a verdade
e andar por ela. É verdade. Gratidão, papai. Hoje nós vamos falar, irmãos, um pouco sobre as eras da igreja. É o que muitos irmãos nos perguntam a respeito das cartas às igrejas em Apocalipse, né? Ali nós vemos 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E muitos irmãos até hoje não entenderam o que se trata. Ali nós vemos que é um livro profético, né? O livro de Apocalipse é um livro profético. O que é algo profético? Algo profético é algo que está referindo a uma coisa futura, né? Para se cumprir. Algo futuro para se cumprir. Então, quando nós vemos isso, irmãos, nós estamos vendo que nós estamos na época de se cumprir as profecias, todas elas. Verdade. Né? Todas elas. E você tem que identificar aonde você está nesse contexto, né? As eras da igreja é referida em cada carta. Cada carta, na realidade, você pode estar vendo aqui atrás, ó. Nós estamos aqui com o mapa, né? O mapa das eras. E o número 7 não é à toa. É uma representação também aos dias da semana, né? Sim. Os dias da semana. Olha para você ver que interessante. Essa era de Filadélfia, ela corresponde à sexta-feira, né? Sexta-feira. É exatamente a era que nós estamos nesse momento. Nós começamos lá atrás, quando foi instituído a igreja, né? Com o ensino dos apóstolos. Quem iniciou esse trabalho foi Pedro, né? Pedro começou esse trabalho. E assim, na era de Éfeso, depois de Esmirna, depois de Pérgamo, né? Depois de Pérgamo, Tiatira, depois de Tiatira, Sardes, depois de Sardes, Filadélfia, depois de Filadélfia, Laodiceia. Laodiceia ainda não começou. A Laodiceia só vai iniciar quando o filho varão for tirado dessa terra. Só aí que vai começar essa última era. E é uma era que não se colhia maná, como você pode ver ali, né? Sábado era um dia que não se colhia o maná, quer dizer, o maná é o alimento que desce para nós celestialmente, né? Que é a palavra que nos faz crescer. Verdade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as eras da igreja na Terra. Porque quando você vai até Apocalipse, quando você lê Apocalipse 2, está falando cartas às igrejas. Apocalipse também cartas às igrejas. Depois, quando você chega Apocalipse 4 em diante, já não é citado mais o nome igreja, porque a igreja já foi tirada, o tempo da igreja já passou, né? O tempo da igreja já passou. E esse tempo da igreja, nós ainda nos estamos e já estamos adiantados, né? Verdade. Já são 2000 anos aí de história da igreja. E hoje, agora nós chegamos na era de Filadélfia. Filadélfia é a sexta era, é uma era especial. Nós vamos devagarzinho, nós vamos introduzindo todos os conceitos para você também não se perder no entendimento, ok? Verdade. Então, primeira era que nós vamos estudar hoje é a era de Éfeso. Lembrando que cada carta à igreja é uma representação de uma era da história da igreja, até que se finda na sétima. Sétima é uma representação de plenitude. O número 7, ela faz uma referência à plenitude, né? É uma plenitude de um tempo que se concluiu. Exatamente. É o tempo de conclusão da era das igrejas, ou seja, do tempo da igreja na terra, ok? Lembrando de Gênesis, né? Conforme os seus dias, na conclusão ali, né? Lembrando que no sétimo dia é o período de sábado, né? É um período que é o que? Um descanso. É um descanso para todos? Não. Por isso que fala assim, aqueles que foram desobedientes no deserto não entrarão no meu descanso. Quer dizer, vão ter que passar por uma tribulação. Uma tribulação tal é essa que está por vir nessa terra. Não adianta eu pegar, irmãos, e falar assim com vocês, não, fique tranquilo agora.
mas não daquele tempo. O tranquilo não quer dizer que você vai relaxar. Esse tempo nessa terra não é para relaxar. Você vai relaxar se você for escolhido, se você for levantado nesse tempo para o esclarecimento, porque os esclarecidos eles vão ser poupados de tudo que está por vir. Ou você aprende agora, ou você vai ter que aprender da forma mais difícil. Ok, amados? Nós vamos começar aqui entendendo sobre os anjos, né? Os anjos das eras. Isso aqui não é nenhum ser sobrenatural, não. Era um ser humano que foi levantado no período da igreja e ele é já definido como aquilo que vai se cumprir daquela forma. Então, os procedimentos dele já são definidos, os passos deles estão definidos. Então, isso é o quê? Isso é a vontade de Yahweh. E ele faz cumprir a sua vontade. E a vontade do Criador Yahweh é uma vontade soberana sobre a nossa. É verdade. Ele definiu e nós obedecemos. É assim que funciona, ok? Então, quando nós abrimos primeiramente, vamos abrir em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler aqui a carta à igreja de Éfeso. Isso aqui é a primeira era da igreja, tá, irmãos? É a primeira era da igreja e fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A gente vai fazer o estudo aos pouquinhos. Que tem aquele que é aquele que Iau enviou para conversar com os mensageiros das eras. Ok? Então vamos lá. Esse que está falando isso são seus atributos. É aquele anjo que foi enviado da parte de Iau, tá? Para conversar com o anjo da era. Então ele fala: conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança, sei que não podes suportar os malvados, puseste à prova os que se diziam apóstolos e os descobriste mentirosos. Veja bem, aqui está mostrando que é uma época de inicial, porque os apóstolos ainda estavam sobre a terra. E estava aparecendo no meio da igreja alguns se dizendo também apóstolos. Como que estava acontecendo isso? Eles apareciam e falavam: o mestre apareceu, me chamou, o mestre fez isso, fez aquilo. E não existia, de fato, esse chamado. Era algo mentiroso. Por isso que está falando assim: e os descobriste mentirosos, né? Porque eles estavam vindo como ovelhas, mas na realidade o interior deles eram lobos. Lobos querendo devorar ali, usufruir os benefícios de estar numa condução, né, como apóstolos. Versículo 3: és perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste, quer dizer, não desanimaste. Aí ele faz uma reprovação, presta atenção. Devo reprovar-te, reprovar, é como uma prova, né? Aprovado ou reprovado. Devo reprovar, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Essa parte aqui da carta, irmão, você tem que entender que está sendo escrito ao anjo. É igual está escrito aqui no começo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, olha só. Até aqui está se falando para o anjo, quer dizer, para o mensageiro da era. E não para a igreja. Ele está repreendendo e reprovando a atitude do anjo. Ou está aprovando ou está reprovando a atitude do anjo. Por isso que ele fala assim, versículo 5. Recorda-te, pois, de onde caíste e converte e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti e caso não te convertas, removerei teu candelabro da sua posição. Tens de bom, contudo, que detestar a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas: ao vencedor conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Ial. Ó, vai comer da árvore da vida, quer dizer, vai receber a vida eterna. Então, a gente vai fazer o estudo, não é hoje o estudar a carta, mas estudar o anjo que está sendo aqui, ou aprovado ou desaprovado. Como nós vimos aqui, devo reprovar-te. Né? Ele está falando reprovar o anjo, reprovar o anjo. Ou seja, é um anjo que recebeu reprovação. E reprovação na sua conduta. Aqui não está falando nada de salvação. Aqui está falando de conduta. E essa conduta faz com que a porção dele seja uma porção reduzida. Por quê? Porque as obras, elas justificam o galardão, quer dizer, o prêmio. Mas a salvação é por meio do sangue do Cordeiro, o sangue do Machia, que foi derramado, e ninguém conquista por obras, mas é pelas obras que você conquista seu posto de honra. É diferente, ok? Então, ele continua dizendo aqui, terminou, que o vencedor, quando ele chega no versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso. Agora aqui ele já está falando aos vencedores da era. Ele não está falando mais do anjo da era, mas ao vencedor da era, quer dizer, os daquele tempo, daquele período, os vencedores. Se tem vencedor, significa que tem perdedor. É óbvio. Se tem perdedor, tem vencedor. Se tem vencedor, tem perdedor. Exatamente. É a condição de que o vencedor, apenas o vencedor, ele vai conseguir alcançar esse benefício, mostrando claramente a condição de atitude, porque hoje as denominações evangélicas, elas partem do pressuposto que Yahushua, o Machia, o Messias, ele já fez tudo, você não precisa fazer nada, você precisa só dar dízimo e oferta. Ou seja, a sua vida pode ser uma vida relaxada, né? Você pode ter uma vida relaxada, inclusive ainda mantendo pecados do velho homem. Eu quero fazer um alerta para você que está nessa condição. Você corre um sério risco de estar na condição de perdedor da sua era. Ou seja, e como um perdedor da sua era, você não vai usufruir do reino. Você só vai ser ressuscitado no final, lá no trono branco, lá no final do milênio, quando se levantar o trono branco para julgar. E ali vai ser aberto o livro da vida. Aí sim, aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro imolado. Quer dizer, receber a salvação única e exclusivamente pelo sangue derramado através da fé. Mas perderam a condição de participar do reino milenar por conta da sua conduta repugnante, da sua conduta que não traz para ele nenhuma referência de uma pessoa transformada e convertida. Exatamente. Apenas uma pessoa que está indo ali como se diz, pegando o bonde andando, né? Pegou o bonde andando, quer dizer, mas não teve esforço nenhum, né? Porque pegou o sacrifício de Yahushua, acreditou nele, mas não fez absolutamente nada para mudar a condição dele, né? Permaneceu ainda um pecador que conduz a vida no pecado, né? E isso nós estamos vendo as denominações evangélicas que hoje buscam o quê? Não é a conversão. Hoje estão buscando os bens materiais exclusivamente. Não obedece absolutamente nada do que a Escritura orienta. E mal conhece a Escritura. Né? Verdade.
Então, vamos analisar essa condição. Quem seria esse anjo da era de Éfeso, né? Você percebe que aqui no versículo 3, né? Versículo 2, vamos começar. Apocalipse 2:2 diz: conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste à prova os que se diziam apóstolos e os descobriste mentirosos. Quando ele coloca a prova, porque ele também é apóstolo, né? Porque ele andou com o mestre. Por ele andar com o mestre, ele pode colocar a prova e falar assim: da onde é que você está se dizendo apóstolo? Porque eu fui chamado diretamente pelo mestre, me chamou pelo nome. E você? Me conta aí, da onde que você viu? Me fala o que ele falou. Me fala o que ele te ensinou. Me fala a sua experiência de fé. Me fala o que você já fez. Me mostra o seu conhecimento na palavra. Ou seja, põe eles à prova. E percebe que são grandes charlatões, mentirosos, querendo tirar um proveito do rebanho. Exatamente. Né? Então, ele sendo um apóstolo, ele pode pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos. Exato. Ok? Começamos a observar que é uma pessoa que foi escolhido papai Yaucha para andar com ele, e ele se mostrou perseverante. Olha, ele não desanimou, ele não desistiu. Mesmo papai Yaucha ter sido ali sacrificado, ele não abandonou aquela fé. Por isso que fala: permaneceste perseverante e sofreste por isso. Exato. Sofreste, apanhou. Aí ele fala, olha só, qual que é a grande repreensão a esse apóstolo? Qual é? A grande repreensão a esse apóstolo diz assim, veja bem, versículo 4: devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Ter abandonado teu primeiro amor. Aqui muita gente nas denominações fala assim: é o momento de convertir. Quando ele se converteu, ele tinha um amor assim assado, aí e depois foi esfriando. Aí perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Não é isso que ele está querendo dizer aqui. Aqui ele está querendo dizer algo muito mais profundo, tá? Essa aí é a interpretação humana. Agora nós vamos na interpretação da palavra. Abandonar o primeiro amor é abandonar Yaucha. Ele é o nosso primeiro amor. Por quê? Porque nós amamos ele acima de todas as coisas. É o primeiro. Porque é o primeiro na nossa vida. Amar a Yahweh sobre todas as coisas. Esse é o primeiro amor. É o primeiro mandamento. É o primeiro amor. Primeiro mandamento. Abandonou ele. Abandonou ele. Aí, quando nós vamos ler isso aqui, irmãos, olha só. É muito forte, né? Muito forte. Ele fala assim, a gente vai lá em Lucas, o Evangelho e Escritura. Você vai entender em breve a respeito de Lucas. Ele é um evangelho diferenciado dos outros. Nós vamos trazer esse ensino para vocês. Por que ele é diferenciado? Em breve. Vamos lá. Lucas 22, versículo 31. Ó, Lucas 22, 31. Irmão, pode ler de 31 a 34. Que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Disse ele: Mestre, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantarás hoje sem que por 3 vezes tenha negado conhecer-me. Olha aqui, ó, começa aqui já dando a dica. Primeiro, ele está mostrando que esse apóstolo, ele fez juras de amor e fez juras de fidelidade. Foi. Mostrando claramente o quê? Mostrando, falando assim, olha, eu vou para a prisão contigo.
eu vou à morte contigo. É alguém que ama, hein? Viu? Ele faz promessa. Promessa é mais ou menos um tipo de juramento. Ele promete algo. Mas vamos ver se isso se cumpre, né? Lá, vamos abrir no mesmo capítulo 22, né? Lucas 22, 54. Isso. 22, 54. Diz assim, olha. 22, 54, ele fala. Prenderam-no. Quem? Messias, Yahshua. Prenderam-no e levaram-no, introduzindo-o na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Seguia de longe. De longe, olha o medo. Tendo eles acendido uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se ao redor, e Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu sentado perto do fogo, encarando-o, disse: este também estava em companhia dele. Ele, porém, negou: mulher, eu não o conheço. Eu não o conheço. Pouco depois, outro, tendo-o visto, afirmou: tu também é um deles. Mas Pedro declarou: homem, não sou. Decorrida mais ou menos uma hora, outro insistia: certamente este também estava com ele, pois é galileu. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, o galo cantou. E o mestre, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. E Pedro então lembrou-se das palavras que o mestre lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, tu terás negado três vezes. E correndo Pedro saiu fora, chorou amargamente. Por quê? Porque aqui Yahshua, o Mashiach, ele fala assim, olha só o que ele fala. Ele fala assim: olha, Satanás, ele queria te cirandar, Pedro. Já estava ali à espreita, né? Viu? Já estava ali rodeando. Viu a fraqueza dele. Exatamente. Viu a fraqueza dele. Por quê? Como um lobo que procura uma presa. Como um leão procura uma presa e vai procurar sempre a presa mais fraca, né? Para ter menos trabalho. Aí ele fala assim, olha, ele fala assim, Pedro, quando tu te converteres, quando tiver se convertido, Pedro, olha só, não é assim? Pedro, quando tiveres te convertido, isso está aqui, no versículo Lucas 22, 32, diz assim: eu, porém, orei por ti, a fim que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, Pedro, confirma teus irmãos. Confirma teus irmãos. Mostrando que naquele momento Pedro era um convertido? Não era um convertido. Ele não era convertido, tanto que ele mostra sinal de fraqueza da fé dele naquele momento que ele faz juras de amor, de fidelidade, de seguir com ele para a prisão ou para a morte, mas na hora do vamos ver, ele fugiu, ele correu, ele negou o mestre. Exato. Né? Ali no Getsemane, ele fugiu e deixou o mestre sozinho, solitário, né? Ali que foi preso. Depois nega ele 3 vezes. Como se diz, ele poderia simplesmente lá, você estava lá com eles, aí ele fala assim, estava mesmo, e estão fazendo uma grande injustiça com ele. Ele poderia fazer isso. E o medo da morte? Aí fala assim, não, eu não estava não, é diferente, olha só, ele poderia ali fazer o quê? A atitude de falar assim, não, eu estava e estaria agora, se for a vontade dele. Por quê? Porque ele é justo e tudo que ele falou se cumpre.
Mas aí ele tinha já, o papai já sabia do coração da fraqueza dele, ainda falou, ainda hoje, antes que o galo cante, ele vai me negar 3 vezes. E percebe o 3 vezes? O 3 vezes, a importância dos 3 vezes, a gente afirma e convida no invocar a presença do Pai 3 vezes. Exatamente. Invocamos 3 vezes. Exatamente. Invocamos 3 vezes. Ou seja, nós estamos confirmando. Reafirmando 3 vezes que ele venha até nós. Né? Aí, voltando agora, você consegue identificar a igreja na era de Éfeso, mostrando que ele era um apóstolo, por isso conseguia desmascarar os falsos apóstolos que estavam surgindo, mas contra ele ficou um peso. Por quê? Que peso foi esse? De ter abandonado o primeiro amor. Qual? Abandonar a Ial naquele momento. Amarás a Ial, o primeiro mandamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Entendeu? E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, tu as inculcarás. Quer dizer, será uma pessoa bem definida, porque a palavra está no coração, e você vê que isso não estava bem firmado ainda em Pedro, né? Titubeava. Tanto que ele ainda era vacilante. E assim nós vemos muitos crentes hoje em dia, ainda são vacilantes. Por quê? Porque está um pezinho no mundo, um pezinho com Ial. Um pezinho no mundo, um pezinho com Ial. Vai lá, peca, volta e pede perdão. Vai lá, peca, volta e pede perdão. Fica nesse vai e vem, mostrando que são como o quê? Como aqueles que são impelidos pelo vento, né? São impelidos pelo vento. Não são pessoas definidas para com o Criador, para com Ial, né? Eles são pessoas ainda vacilantes. Eles entram nessa condição de Pedro. Exato. E por isso ele foi reprovado, e a palavra fala reprovo-te. Ele foi reprovado, e com isso ele perdeu uma condição superior. Ele perdeu uma condição superior que no decorrer dos estudos você vai entender qual, tá? Não dá para a gente fazer tudo num dia, né, meus irmãos? É verdade. Então vamos lá. A segunda era da igreja é a era de Esmirna, né? A era de Esmirna. E ele fala assim, ao anjo, capítulo 2, versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna, vê que a carta é direcionada ao anjo, né? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua pobreza, e as blasfêmias de alguns que se afirmam ialdins, né, judeus, mas não são. Quando a gente fala ialdins, é judeus, tá? Judeus, foi a tentativa da mulher de falar povo de Zeus, povo de Deus, povo de Zeus. Quando nós voltamos ialdins, que é como os israelitas são chamados, inclusive, por todos aqueles povos ao redor, os iranianos falam, os ialdins, eles sabem quem é a entidade, né, que os ialdins servem. Qual entidade? Ial, né? Enquanto que eles são referidos por isso, o povo de Ial. Povo de Ial. Ialdin significa povo de Ial. E a mulher fez questão de falar povo de Deus, né? Povo de Deus, judeus. Olha só, aí vamos lá. Então, a Apocalipse 2:8 fala ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua pobreza, e as blasfêmias de alguns que se afirmam ialdins, mas não são, né? Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não tenha medo que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar
alguns dentre vós na prisão, para serdes postos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias, aqui fala dias de anos, né? Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ó, eles não tinham, eles vão receber se mostrar fidelidade diante da morte. E essa hora é mais difícil, né? É a hora que a pessoa é pega, tirada da casa, tirada muitas vezes do conforto. Uma pessoa que tem propriedades, né? Ali ele tem uma propriedade, tem uma família, tem filhos, e muitas vezes sabe que eles vão ter dificuldade em se manter sozinho. Por quê? Porque naquela época, né, na Segunda Era, a mulher tinha muita dificuldade de se manter. O homem tinha ali o trabalho, né, o trabalho no campo e tudo mais, e com isso ele conseguia alimentar a família. Então você imagina naquele momento ele é tirado da família dele, fala: nega esse nome que você profere. Se você negar, você volta para sua casa. Ou então pega toda a família e fala assim: olha, você pai de família, nega esse nome que você volta para sua casa. Porque senão, se você não negar, você vai ser colocado lá no Coliseu. Você vai ter que enfrentar o leão frente a frente. Você vai ter que enfrentar um urso frente a frente, faminto. E você vai ver o leão pegando a sua criancinha aí. Olha só que coisa que dói o coração, só de pensar. E essa foi a condição da Segunda Era da igreja. Eles serem colocados à prova para ver se iam negar. Você viu que Pedro, na era de Éfeso, por muito menos ele negou. Mas estes que enfrentaram as feras, você viu ali, vocês vão ter tribulação de 10 anos, fala 10 dias de anos, e ali foram terrivelmente perseguidos. Parte da igreja ali em Roma tiveram que morar nas catacumbas de Roma, que existe até hoje, fugindo, refugiando ali. Muitas vezes saiu só à noite para poder buscar comida, ficava lá o dia inteiro no escuro, no meio ali de um lugar tremendamente mal cheiroso, porque era local de sepultura. A sepultura, o cadáver, quando está em decomposição, solta gases, e era um lugar fechado, um mau cheiro terrível, barata, cobra, rato, e eles ali vivendo naquele lugar, tudo para não negar a fé, não negar o nome. E é isso que está falando aqui: olha, vocês sendo perseverantes, vocês vão receber a coroa da vida. Vocês vão ser mortos. Por quê? Porque chega uma hora que eles estão numa condição tão terrível, irmãos, eles já não aguentam mais. Ele sai de lá e é pego ali pelos soldados romanos, e muitas vezes são incendiados ali nos postes para iluminar a cidade, como Nero fez, né? E outras barbáries piores, né, irmãos? Então, essa foi uma promessa de uma igreja sofredora, uma igreja que foi perseverante, né? E por isso conquistou da maneira mais difícil, através do sofrimento e da morte, uma condição de destaque no reino celestial. E ela é uma representação. Depois nós vamos voltar novamente sobre as eras e você vai entender a respeito das eras vencedoras. Aqui na igreja de Esmirna, a gente continua o finalmente, olha só, que fala no versículo 10: não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para ser exposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 anos, 10 dias. Mostrar-te-ei fiel até a morte,
e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja: o vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte. Fazendo tudo referência de morte, 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 porque era o que aquela igreja tinha que passar. Né? Como também a gente identifica aqui facilmente Shaul Paulo. Exatamente. Por quê? Porque quando Shaul Paulo foi levantado, irmãos, ele foi levantado e ainda os outros apóstolos, parte dos outros apóstolos ainda estavam na terra. Né? Ele teve inclusive contato com o próprio Pedro, né? E como Pedro, ele também exortou Pedro, chamou a atenção de Pedro quando? Em Atos dos Apóstolos, quando Pedro fez indiferença, porque Pedro foi visitar as igrejas na Ásia e ficou hospedado lá com os irmãos que não eram ialdins, eles eram o quê? Eles eram chamados gentios. E eles ficaram lá e eles viram, né, como Pedro mesmo teve uma experiência sobrenatural de ver ali uma visão, né, dos animais que eles consideravam os ialdins como impuros, tinham sido purificados e falado: come isso, mostrando claramente a condição de que não rejeite esses que pela compaixão de Yahweh foram recebidos, né, diante de Yahweh. Então ali os ialdins, eles vinham e convertidos estavam tendo a comunhão ali com os gentios, e ali mostra claramente o momento que veio aqueles que foram enviados de Tiago, lá da igreja de Jerusalém, Yal Shalom, e quando eles chegaram, eles mudaram a conduta, mostraram que Pedro, ele era essa pessoa vacilante, de uma pessoa inconstante, instável. E ali Shaul Paulo, o apóstolo, exorta ele perante todos, falando assim: olha, você quer colocar, você quando os ialdinos estavam aqui, você comia com eles. Agora que eles vieram, você quer colocar uma condição que você mesmo não respeita para eles, mostrando o quê? Mostrando a condição de ser realmente repreensível, né? Ser uma pessoa repreensível, que mostrou ali Pedro sendo exortado por Shaul Paulo. E Shaul Paulo na condição diferente. Você não vê absolutamente nenhuma repreensão ao anjo de Esmirna, né? Ele fala ao anjo de Esmirna: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: assim diz o primeiro e último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação. Conheço a tua tribulação. Conheço tua pobreza e as blasfêmias dos que se afirmam ialdins e não são. Esse aqui mostra claramente o que? A perseguição dos ialdins, dos judeus, para com Paulo. Você vê nas cartas que a principal preocupação e dificuldade que Paulo enfrentava não era propriamente com os da igreja, é aqueles que vinham lá dos ialdins, dos judeus, para perseguir Paulo, para ser um pedra ali no sapato de Paulo. Era aqueles perseguidores. Por isso ele está falando: aqueles são ialdins falsos, são na realidade sinagoga de Satanás. Por quê? Porque o que está agindo neles é outro espírito está agindo nele. E ali ele continua dizendo: não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser exposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. E aí ele faz a promessa ao anjo: mostra-te fiel até a morte, e te darei a coroa da vida, mostrando uma condição superior de rei. Por quê? Porque ali quem tem coroa é rei. Quem tem coroa é rei. Está mostrando que no reino dos céus ele seria rei. É uma condição que nós vamos ver futuramente com os irmãos. Então, amados, quando a gente está vendo essa segunda era, já diferente da primeira, a primeira o anjo tem repreensão.
O segundo, o anjo não tem repreensão e ainda tem uma palavra de ânimo. Sim. Não tenha medo, viu? A palavra, não tenha medo. Do que irás. Né? Do que irás sofrer. Não tenha medo, eu estou com você. Tremendo. Tremendo, né? Eu estou com você. O meu espírito, ele vai te animar. Estou contigo, você não está solitário. Né? Então, é aquela palavra que anima. Então, esse é aquele anjo que tem a palavra que anima, que tranquiliza, que traz refrigério. Depois, posteriormente, nós vamos entrar mais nesse assunto. Ok? Vamos lá. A palavra em Apocalipse. Agora nós estamos entrando na era seguinte, né? Na era seguinte, a era de Pérgamo. E nós vamos encerrar aqui em Pérgamo e vamos continuar no próximo vídeo a continuidade, tá? Mas especificamente na igreja de Pérgamo, Shaul Paulo, ele dá uma dica para nós. Ele dá uma dica, quem é o anjo? Quem é o anjo que dá continuidade no trabalho que ele começou, né? Percebe? Então, o primeiro é aquele apóstolo que estava com o mestre desde o início, mas é reprovado porque se mostra covarde. Papai não gosta de covardia, de ser covarde, né? Ele quer que a gente seja forte. No segundo, ele mostra o quê? Ele mostra a segunda era de um anjo que tinha que passar pela morte. E a gente sabe muito bem que é aquele que foi o quê? Decapitado, né? Foi cortado ali a sua cabeça. Ele foi decapitado, mas ele durante toda a sua caminhada, desde que ele se converteu, porque ele também era sinagoga de Satanás, mas ele se transforma ali no encontro, quando ele tem um encontro com o mestre. Quando ele tem um encontro com o mestre, ele naquele momento ele nunca mais veio a ser o mesmo, né? Exato. É aquela conversão genuína, aquela pessoa que ainda não teve um encontro, né, com o mestre, ainda é aquele pessoa dúbia, mas aquele que tem um encontro verdadeiro, ele realmente muda a sua vida, ele muda e ele abre mão, né? Abre mão de muitas coisas desse mundo para poder realmente alcançar algo superior, como foi prometido para ele, uma coroa, né? E ele despojou de tudo. Tudo ele considerou como estrume, esterco, para conquistar algo maior. Né? Verdade. Agora, a terceira era é a era de Pérgamo. Na era de Pérgamo, Paulo já não estava mais em cena. Paulo já tinha ido, né? Já tinha ido. E Pérgamo, nós temos ali no capítulo 2, versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde moras e onde está o trono de Satanás. Pérgamo, se você pegar aí no Google, você vai ver que tinha na época da igreja primitiva, em Pérgamo existia um lugar onde tinha um templo para Zeus. O templo de Zeus era na cidade de Pérgamo. Zeus estava na cidade de Pérgamo. Era enorme esse monumento. E ali conversa com o sábio. É uma conversa com o sábio. Ele fala: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde moras. É onde está o trono de Satanás. Falando, olha, aquele que está ali na tua cidade, que é um monumento para Zeus. Zeus é a representação de Satanás. E Zeus, como eu já falei, é a palavra usada no grego, Theos,
que era como Zeus era referido e foi traduzido no português como Deus. Ele está querendo dizer que, olha, quem está proferindo Deus, na realidade, é Satanás que ele está servindo. Compreende? É assim que a Escritura conversa. E ele continua dizendo assim, versículo 13: sei onde moras, onde está o trono. Trono de Satanás. Trono, era um trono que Zeus estava ali entronizado naquela cidade de Pérgamo. Se eu não me engano, era a altura de 6 andares hoje de um prédio. Só o trono. E ele continua, muito alto. E ele diz assim: tu, porém, seguras firmemente o meu nome. Olha ali, o nome verdadeiro estava sendo ainda proferido nessa era. Qual o nome? O nome de Al, o nome de Alcha. Pois não renegaste a minha fé, onde Satanás habita. Ó, porque todos estavam falando já de Zeus. Vai com Zeus, vai com Zeus, vai com Zeus. Zeus te abençoe, Zeus cuida de você. E, no entanto, ele ainda estava ali, o anjo, ainda ensinando aquela igreja, naquela era, a guardar o nome verdadeiro. Qual o nome? O nome de Ial, o nome de Ialcha, entendeu? Então ele falava assim: Ial te abençoe em nome de Ialcha, vai na paz de Ialcha. Enquanto aquela cidade em peso já falava: vai com Zeus, vai com Deus, né? Hoje, vai com Deus hoje. Aquela época, vai com Zeus, Zeus te abençoe. Aí eu alcancei uma grande dádiva, uma grande bênção de Zeus, entendeu? É o que nós estamos vivendo aqui nessa era. E uns poucos, como na era de Pérgamo, uns poucos não estão renegando o nome que foi trazido novamente. Exatamente. O nome de Ial e Alcha. Uns poucos que continuam guardando o meu nome. Está entendendo, irmãos? Aí ele continua falando assim, ó. Ele continua dizendo: tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto de vós, onde Satanás habita. Esse Antipas, ele era da era de Esmirna. Ele era da era de Esmirna. E era uma testemunha fiel. E era uma testemunha fiel para aqueles dias. E ele foi morto. Para se cumprir a palavra, a igreja de Esmirna são das últimas testemunhas. Sim. Uma das últimas testemunhas. Minhas últimas testemunhas dessa era foi morta aí no meio de vocês. É isso mesmo. Está entendendo? Foi morta aí no meio de vocês. Em Pérgamo. Em Pérgamo. Entendeu? Minha testemunha da era de Esmirna, que tem promessa também de coroa. E foi morto terrivelmente. Foi terrivelmente, com muito toque de sofrimento. Entendeu, irmãos? Olha só, continuando. E ele fala, deixando claro: minha fiel testemunha, que foi morto junto de vós, onde Satanás habita. Quer dizer, onde estava ali o trono de Zeus. De Zeus. Aí ele continua, ou seja, Zeus é Deus. Deus. Então, continuando, ele fala no 14: tem contudo, olha, tem o quê? Existe aqui uma repreensão. Tem contudo algumas reprovações a fazer. Algumas reprovações. Não é só uma, não. Tem mais de uma. E ele fala: tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, no qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comesse carne sacrificada aos ídolos e se prostituísse. É mais ou menos assim, olha. Não tem problema não, você pode acender a vela lá para o santo, entendeu? Não tem nenhum problema, você pode acender a vela. O casamento, não precisa casar não. Não precisa casar não. Pode ter
aí sua vida sexual fora do casamento, né? Não tem problema nisso não. Muitos hoje nas denominações vivendo essa vida. Exatamente. Estão ali nas denominações, mas tem uma vida totalmente perversa. É uma vida impura. É uma vida devassa. É uma vida que tem contato sexual com mulheres, né? Ou com homens. Na condição da mulher com homem, o homem com mulher, fora ali da tempo religioso, das denominações, e acha isso normal, natural. E aqui você vê que o anjo é repreendido porque ele está fazendo o quê? Vista grossa, fazendo de conta que não está vendo, entendeu? Fazendo de conta que ele não está vendo. Então ele é repreendido por não chamar atenção e não fazer a punição que é devida para que toda a congregação possa temer. Está entendendo, irmãos? Repreensão. Repreensão. E ele continua dizendo, ele fala assim, ó, versículo 15, do mesmo modo tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas são aqueles personagens que fazem hierarquia na igreja, né? A hierarquia porque eles querem ser servidos. Isso. E o papai já ensinou que o maior é o que serve, não o que é servido. Então eles aproveitavam a condição religiosa para ser bajulados, para ser servidos. Então, ao invés de eles estarem servindo como exemplo, eles estavam servindo para ser o quê? Para tirar proveito. E é o que nós vemos hoje. As denominações, elas usam do cargo dela, viagem de jatinho, carro importado. Não, eu sou trabalhador, eu sou digno do meu salário. E a gente vê que a palavra ali fala não é salário, é sustento, né? Ou seja, o trabalhador que trabalha não se tapa a boca do boi que debulha, quer dizer, deixa ele comer, não é? Está falando de comer, ali já está falando de ostentação, de luxúria. São coisas diferentes. Você falar assim, viajar de jatinho, usar carro importado e ter roupa de grife, isso é luxúria. A palavra que está falando ali está falando de quê? Que a igreja ela deve socorrer a viúva e também os órfãos em suas tribulações, fazendo uma referência à viúva como referência da igreja pobre, porque o marido morreu, a igreja pobre e deixou filhos sem pai. Socorre a igreja pobre, dando a eles o alimento necessário para que eles se mantenham firmes e louvem a Yahweh por sua vida, pelo que você está fazendo, ao invés de viver uma vida de forma devoluta e de uma forma de luxúria. Vai aprender a palavra que fala do exemplo do ancião, que ali é traduzido como presbítero, dirigente, que deve ter roupa simples e viver de forma modesta. Isso. Continuando, meus irmãos. Igreja em Pérgamo, Apocalipse 2, ali ele continua fazendo as repreensões, né? Ele fala, versículo 16, converte-te, pois, do contrário virei logo contra ti para abatê-lo com a espada da minha boca. A espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Uma promessa daqueles que vão servir dentro do templo. Porque o maná, ele ficava dentro da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ficava dentro do Santo dos Santos. E somente? Somente os sacerdotes entravam. Mas aqui tem uma promessa superior. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro, que foi derramado e aceito, o véu rasgou e teu acesso a quê? A arca. Exato. Né? Ou seja, esses vencedores da era de Pérgamo vão poder ter acesso
há o alimento escondido, alimento que cai só para os sacerdotes, né? Há o alimento que é um alimento diferenciado, né, irmãos? Então aqui tem uma promessa para esses que, apesar de estar nesse meio tão terrível, tenebroso, se mantêm fiéis, e por eles se manter fiéis vão ser colocados numa condição também superior. Exatamente. Né? Então, olha só, diz versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca, ó, mostrando que a condição de receber um novo nome, né? Pedrinha branca, na qual está escrito seu novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Percebe que aqueles que servem no templo, eles são pedras. Sim. Né? Está colocando ele numa condição de pedra também do templo. Uma pedrinha escolhida, uma pedrinha, né, eleita, com seu novo nome escrito na pedrinha, mostrando serão também o que? Parte da construção do templo celestial. Muito forte. Pedra do templo celestial. Pedra do templo celestial. Isso faz um link com o anjo. Que anjo será que é esse, né, irmão? Que anjo será esse de Pérgamo? Aí a gente lembra Paulo dando uma dica, né? Lê para nós, irmão. Está em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, capítulo 6, que diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Iau quem fazia crescer. Isso, mostrando claramente Apolo. Apolo vem posterior, porque ele planta a boa semente e Apolo está regando. Dando continuidade. Dando continuidade e produzindo bons frutos, porque a semente é boa. Exatamente. A semente é boa. Está dando a dica aqui que esses vencedores de Pérgamo, eles são daqueles que foram plantados por Esmirna. Exato. Tanto que a testemunha fiel foi morta lá no meio em Pérgamo. Ou seja, era um missionário. Exato. Era um evangelista. Tremendo. Tremendo, né, irmãos? Por quê? Porque estava ali cuidando ainda daquela plantação que Paulo plantou, né, meu irmão? Gratidão, papai, por isso. Gratidão. Nós vamos encerrar nesse momento por aqui, irmãos, lembrando que o mensageiro da era de Éfeso, nós vimos que é quem? Pedro, o apóstolo. O mensageiro de Esmirna é Shaul Paulo, né? Que foi morto. O terceira era da igreja, que deu continuidade ao trabalho de Paulo, um bom trabalho de Paulo, que gerou ali bons frutos, tanto que eles são também privilegiados de poder estar no templo como pedrinha. Exato. Pedrinha escolhida, pedrinha eleita, né, do templo celestial. Nós temos quem ali? Apolo. Então, Paulo, ele plantou e Apolo regou, né? Então, nós vemos ali o primeiro Pedro, que foi repreendido porque abandonou o primeiro amor. Nós vemos isso claramente na palavra. Nós vemos o segundo, Shaul Paulo, que não negou e morreu fiel até a morte. E o detalhe que fala coroa da vida, quando o apóstolo Paulo fala da coroa, né? E ele fala lá, ele fala assim, aqueles corredores, os atletas correm por uma coroa corruptível. Quer dizer, era uma coroa de louro. Louro é uma planta. Eles recebiam a coroa de uma planta e no mês seguinte já estava seca, mostrando toda uma dedicação para ganhar algo corruptível, algo humano. Exato. Que deteriora rapidamente. Aí ele fala, mas nós há uma coroa incorruptível, abrindo mão de tantas coisas por conta de ganhar isso.
entendeu? Abrindo mão desse mundo, das coisas desse mundo, para poder ganhar algo maior. E ele falava assim, mas correr conforme as regras, né? Tem que correr conforme as regras, não pode achar que vai quebrar as regras e o sangue do Mashiach te cobre disso. Não, a salvação foi adquirida por ele, você adquire pela fé. Mas o seu lugar de honra no reino celestial depende de você. É verdade. Tá, irmãos? Então, nós vamos dar continuidade no próximo vídeo a respeito dos demais anjos das eras, mas nós temos que ir devagar, né, irmãos? Porque muitas vezes é um alimento que para você é novo e você precisa crescer como uma criança que vai tendo o alimento certo na hora certa. É verdade. Né? No próximo estudo nós vamos dar continuidade, nós vamos falar sobre a era de Tiatira. Ok, amados? Gratidão, papai, pela oportunidade de estar com você e que papai Yal, ele te abençoe de uma maneira poderosa no nome de Yahshua Mashiach, para que você seja perseverante até o fim. Até o fim. Ok? Gratidão? Gratidão. Nós vamos fazer o momento nosso que a gente agradece, tá? Irmãos, você é convidado conosco a agradecer. Grato a Yahshua, grato a Yal, grato a Yahshua, grato a Yal, grato a Yahshua, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Alegria. Alegria, irmãos, por compartilhar esse ensino, essa mensagem. Como nós falamos, nós vamos devagar, mas nós vamos perseverando e você vai sendo alimentado, vai crescer em estatura, em graça e conhecimento. E aí eu falo assim com você, você não vai estar mais propenso a seguir ventos de doutrina. É verdade. Um abraço para todos, fiquem na paz de papai Yahshua. Grande abraço, meus irmãos, e até a próxima. Até a próxima.